Seminário do CIURB. Esse seminário a gente organizou, cada dia a gente tem uma temática central para as nossas abordagens. Esse primeiro dia a gente vai falar de comunidades inteligentes, a importância do sistema de informações para o planejamento e gestão do território. A gente já teve de manhã a palestra da colega do MIT, a Daniele, e agora a gente vai ter 3 apresentações que vão ser focadas nesse tema. A gente vai convidar aqui para compor essa mesa final da parte da manhã o Pedro Borges Mourão, ele é promotor de justiça aqui do Ministério Público, coordenador do MP em Mapas. Está vindo ali? Pedro está aí? Está aqui. Está aqui o Pedro, bem-vindo. Chamar o colega José Augusto Sapienza, professor lá coordenador do LabGIS, da UERJ. Obrigado, Zé Augusto. E convidar nosso colega Adriano Alha, arquiteto da Prefeitura e coordenador de informações lá do IPP. Bom trabalho para todos. Obrigado. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui e receber na nossa Casa do Ministério Público esses convidados tão relevantes e importantes e um projeto que trata do planejamento e da imersão das comunidades na estratégia de ocupação do solo urbano, certamente é de grande interesse para o Ministério Público. Meu papel aqui é mostrar o trabalho do MP em Mapas, a Coordenadoria de Análises, Diagnósticos e Geoprocessamento, na função de fazer a integração desses dados com a atividade fim do Ministério Público. Bom, primeiro, uma rápida passada sobre o que é o MP em Mapas. O MP em Mapas é o nome mais popular da Coordenadoria de Análise e Diagnóstico do Ministério Público, que é um órgão de data science criado nessa gestão, no sentido de prover dados estratégicos e vitais para a atuação das promotorias de justiça. O Ministério Público vive cada vez mais um grande desafio de ser um agente de transformação da realidade, e não se pode deixar de admitir que a vinda da elevação do nível de estratégia da atuação ministerial com base em dados é sempre muito relevante. Diz o ditado que qualquer decisão baseada em dados ruins será sempre melhor que uma decisão baseada em dado nenhum. Então, é a partir dessa premissa que a gente constrói uma visão de dados a partir da necessidade de instrução da estratégia ministerial. A plataforma está organizada em 3 níveis de densidade informacional, como gosto de dizer. A gente tem uma camada, uma densidade geoespacial, onde hoje mais de 400 camadas são agregadas a partir da aquisição de dados de diversos parceiros e dados produzidos pelo próprio Ministério Público, onde hoje qualquer cidadão e os promotores de justiça e procuradores de justiça têm a capacidade de interagir com essa ferramenta e trazer dados importantes para a sua atuação. Então, aqui, com muita rapidez, a gente consegue trazer dados dos parceiros e comparar a ocupação do solo da cidade de Janeiro em 2013, ou em 2015, ou em 2016, agregar essas camadas com dados relativos à assistência social, entender como é que isso se relaciona com os equipamentos urbanos e fazer aí toda uma inferência que pode ser utilizada por todas as atribuições do Ministério Público no cálculo e na estratégia das suas atuações. Mas não era suficiente, porque no dia a dia nem sempre é possível você trazer para a atuação ministerial o tempo necessário para esse tipo de análise, e nem sempre é possível produzir todas as análises que o Ministério Público precisa e a própria sociedade precisa para interagir com a necessidade de transformação da realidade. Foi criada, então, uma segunda camada, uma segunda área de densidade, onde os equipamentos de data science do Ministério Público trazem já os insights, a mastigação dessa informação, a transformação da grande quantidade de dados em conhecimento mais objetivo. Então, se de uma maneira eu estou olhando para a plotagem desses dados em área geoespacial, no MPRJ+, eu já trago um insight pronto. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, para uma área
da região serrana e começar a analisar a densidade das ocupações urbanas, eu tenho toda a distribuição das ocupações irregulares e trago um insight pronto, tanto para a sociedade quanto para o Ministério Público. Não é? Se eu for na minha camada de infância e olhar para a minha quantidade de conselhos tutelares, eu vou trazer já o insight provocadamente pronto, se a camada de ocupações ali e o conselho tutelar está correto ou está errado. O mapa me permite interagir com todo o estado do Rio de Janeiro e entender se esse fenômeno se desenvolve naquela localidade ou em outras localidades. Aqui é interessante notar que essa informação estratégica ela está disponível tanto para o Ministério Público, para o promotor, para o procurador de justiça, mas também disponível da mesma forma para o cidadão. Ou seja, a mesma informação estratégica que é entregue para a atuação ministerial também está disponível ao mesmo tempo para a sociedade, de maneira que ambos podem interagir em torno desse dado e fazer a saudável provocação. Em termos de saúde, está tudo tematizado, meio ambiente, todos os dados de segurança estão aqui já devidamente colocados em embalagens de dados, que a gente costuma dizer, mais aderentes a uma análise. A gente tem todos os dados da ocupação das penitenciárias, as taxas de excesso, enfim, todo um parque informacional que permite o cruzamento de diversas análises, mas a partir do insight já criado e a junção desses insights que vai permitir que o Ministério Público haja cada vez mais cirurgicamente. E a terceira área de densidade é o gerenciamento da própria promotoria. Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando a minha própria promotoria, onde eu sou titular, na primeira promotoria de infância de Belford Roxo, onde a gente traz diretamente na área de gestão do órgão, aqui, por exemplo, uma camada de assistência social, onde o promotor consegue entender como está distribuída a camada de equipamentos, para que ele possa entender as escolhas do executivo nesse ponto e fazer a conexão com o seu acervo, né? Entendendo dentro da administração das quantidades de classes que estão envolvidas nesse acervo, toda a conexão que é necessária com os insights e com o informacional geoespacial e referenciado. Então, a gente entende que essa conexão da informação georreferenciada, a construção dos insights, a partir dos dados que foram coletados na plataforma de georreferenciamento e a conexão final com o produto com o qual o Ministério Público trabalha, que é exatamente o documento que contém a promoção da justiça, não é? O promotor promove a justiça, o Ministério Público procura e promove a justiça. A gente entende que a elevação do nosso nível de estratégia ocorre com bastante intensidade e é possível fazer um controle muito mais efetivo da eficiência das promotorias de justiça. Porque, em última análise, o Ministério Público tem que ser entendido como uma empresa que tem um produto a entregar, e esse produto é o atendimento do interesse público. E, para isso, a gente tem um orçamento. Então, a gente tem que transformar esse orçamento na maior quantidade possível de produtos de atendimento do interesse público. E essa interação de dados georreferenciados, insights, que são construídos para essa visão, tematizados para que a população consiga entender como é que isso está acontecendo, a análise orçamentária de cada um dos 92 municípios e a fiscalização de empenhos, liquidações e pagamentos, com a conexão disso para com o exercício funcional em cada documento, em cada promotoria, com emprego de inteligência artificial, é o que realmente está transformando a nossa atuação e permitindo que a gente realmente contribua para um novo estado do Rio de Janeiro, para um novo município do Rio de Janeiro. Evidentemente, a colaboração com o Instituto Pereira Passos, que é um grande parceiro do Ministério Público, e toda a integração com as informações produzidas tanto pela Prefeitura Municipal quanto pelo Estado, é essencial para que a gente consiga fazer essa conexão cada vez mais potente, cada vez mais poderosa. Bom, hoje aqui não é o Ministério Público que é a estrela desse evento, muito menos eu. A minha contribuição aqui é apenas passageira, no sentido de dizer como é que a gente está se integrando em relação a isso, de forma que eu já brevemente me despeço, agradecendo a oportunidade e o privilégio de mostrar esse equipamento para todos os senhores. Muito obrigado, bom dia. Passaremos de imediato à apresentação do Sapienza e após o término das apresentações teremos um tempo para perguntas a cada um dos palestrantes.
Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer o espaço, a oportunidade de fazer essa troca. No tempo que eu tenho aqui, eu pretendo principalmente fazer uma provocação e reposicionar o papel das instituições acadêmicas nessa construção de cidades inteligentes. Acredito que muitas vezes a academia é vista como um centro de formação, de excelência, de pesquisa, mas muitas vezes também ela não é vista como a produtora de dados que ela pode ser. Então, já no início, no primeiro slide, eu faço um convite a todos vocês, que vocês cobrem da universidade esse papel, essa contribuição que ela pode dar, compartilhando os seus dados para que os gestores públicos tomem suas decisões, para que as empresas também tomem suas decisões e para que a sociedade possa conhecer melhor o território onde ela vive e aí, então, usar melhor os espaços, viver melhor e interagir de maneira mais rica. Então, eu sou José Augusto Sapienza Ramos, sou coordenador acadêmico do Núcleo de Geotecnologias da UERJ. A gente trabalha intensamente numa missão interna de convencimento desses próximos slides, essa mudança, nesse reposicionamento do papel da universidade como provedora de informações qualificadas. Então, só para dar um pouco o contexto, acredito que se fala muito em cidades inteligentes, né, smart cities e tantos outros termos bacanas aí, que nos trazem uma certa ideia de vanguarda, de ponta, mas quando a gente vai executar, vai promover esse processo, encontramos inúmeras dificuldades. Essas dificuldades são provavelmente vividas por muitos de vocês e pela gente também lá. Eu vou, entre outras coisas, falar um pouquinho da nossa visão sobre as dificuldades que se impõem. E essa frase é um bom plano de fundo, que dados hoje são elementos essenciais para promover conhecimento, governança e capital. Essa frase não é minha, é do Rob Keating no seu livro, e acredito que ela vem de encontro àquela outra frase, informação é poder. Ela é bem famosa e preconizada por aí, mas acredito que ela nos leva a um pensamento de não compartilhar a informação, porque ela traz poder, né? Então, poxa, o poder não quero trocar, o poder eu quero guardar. Acredito que ela leva para uma linha de pensamento que não é adequada ao tempo contemporâneo. Essa frase aqui, ela traz uma outra provocação, uma provocação que podemos gerar conhecimento, governança e capital a partir das informações e se justifica, então, uma série de atividades para essa promoção. Por outro lado, um dos aspectos que já faz aquela expectativa não virar realidade é que hoje vivemos um processo de descentralização da produção da informação, ao mesmo tempo um aumento de sua escala. Então, eu comecei a trabalhar nessa área em 2000. Em 2000, você tinha um conjunto de mapas digitalizados muito restrito. Era o IBGE, mais alguma coisa ou outra. Hoje em dia, nós temos um volume de dados enorme. Todos nós, hoje, somos produtores de dados espaciais, mesmo quando não queremos. Nossos smartphones coletam onde nós vamos, o que nós pesquisamos, o que fazemos para vender publicidade a gente. E esse aumento de escala traz uma natural entropia, uma desorganização que ela precisa ser atacada, vencida, para que a gente possa gerar conhecimento, governança e capital a partir de nossos dados. Acho que muito das iniciativas que foram apresentadas e vão ser apresentadas durante o evento toca exatamente no combate dessa desorganização, que é, obviamente, organizando, né? E quando a gente fala especificamente de atividades acadêmicas, do mundo acadêmico, tem várias ações que
que produzem dados geográficos que ficam soltos em computadores por aí, em Google Drive, em Dropbox, em pendrive, que dificulta extremamente a reutilização dessas informações. Elas são muito perdidas, né? Aluno é muito bom em fazer isso, né? Aluno chega lá, faz o seu mapa e bota lá o nome do mapa, mapa final. Depois é o mapa final 2, né? Depois é o mapa final, agora vai, e aí você não tem a organização necessária para compartilhar esses dados depois com quem for de interesse. Então, várias atividades que são executadas, eu chamo a atenção também os processos administrativos, às vezes eles são esquecidos, são postos assim em uma segunda categoria, mas não seria interessante se a Universidade do Estado do Rio de Janeiro soubesse aonde os seus alunos moram e quais são os meios de transporte que eles pegam, quais são os equipamentos que eles precisam utilizar para ter acesso ao ensino. Então, tem uma série de fontes de dados que podem ser trabalhadas no ponto de vista geográfico. E o mote, eu acredito que é resumido nessa frase, né? Se a produção intelectual é um dos principais insumos gerados pelas universidades, e os dados geográficos fazem parte dessa produção, porque a gente não organiza e compartilha, porque a gente não se vale mais desse insumo tão importante que é criado dentro da academia, de forma a gerar mais conhecimento, seja dentro ou fora da academia, o processo também de economicidade, afinal, aquele dado, quando a gente fala de universidade pública, a gente fala essencialmente de dinheiro público, então aquele dinheiro ele ser melhor empregado, né? Como foi bem exposto agora há pouco, temos um certo orçamento para cumprir o nosso papel, como cumprir o nosso papel da melhor forma possível, usando aquele orçamento, um processo de transparência também, de cidadania, como eu mencionei agora há pouco, uma série de outros benefícios nesse processo, né? Falando especificamente aqui sobre infraestrutura de dados espaciais e infraestrutura de dados espaciais acadêmica, sem me alongar muito, no início esse foi um conceito extremamente associado a projetos nacionais, como por exemplo a gente tem a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que vai completar 10 anos, inclusive agora em novembro, dia 28, se eu me recordo bem. E temos outros projetos, como da União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Argentina, são inúmeras infraestruturas de dados espaciais que nas últimas décadas se proliferaram entre os países. Mas no debate conceitual hoje em dia se entende que um projeto desse monte não é necessariamente um projeto de um país. Você pode ter outros níveis de escala territorial, tão bem como diferentes tipos de governança ali dentro. Eu não vou exaurir esse tema, só estou apontando que hoje foi flexibilizado um pouco na literatura. Uma definição aí atual também do Keating, né? Ele fala de meios institucionais físicos e digitais para armazenar, compartilhar, consumir por meio de tecnologias em rede. Acho que essa também é uma boa definição do que estamos falando aqui. Eu acredito que a principal contribuição do debate sobre infraestrutura de dados é que você reconhece que ele é um problema sociotécnico. Então, por muito tempo se discutiu, qual é o software que eu vou utilizar, qual é o banco de dados, quais os dados eu vou depositar ali, deixando de lado, deixando em segundo momento as pessoas que estão envolvidas, as políticas, as instituições, a legislação que está por trás, que interage com essa iniciativa. Acredito que hoje o nosso principal desafio não é o técnico do sociotécnico, mas sim o sócio, né? Você conseguir promover institucionalmente esse tipo de iniciativa. Esse combate é o que eu mencionei como entropia, essa organização para compartilhar, para gerar mais conhecimento, governança e capital. Então,
Teve uma iniciativa em 2012 para 2013 da rede IDEA, que é uma rede de infraestruturas de dados espaciais acadêmicas, tá? Onde alguns grupos, alguns entusiastas, algumas pessoas sensíveis ao tema começaram então a discutir como levar esse tipo de iniciativa ao ambiente universitário. Tem algumas universidades que estão ativas dentro dessa rede. Muitas delas ainda não têm a iniciativa de fato, têm a intenção de fazer, e várias dificuldades, principalmente no aspecto sociotécnico, mas esse movimento é presente, ele é real, eu acho também que ele é incontornável. A universidade tem que assumir esse papel, essa responsabilidade de também ser uma provedora de informações qualificadas. Tá? Creio que os slides serão compartilhados com o público depois. Em algumas telas eu deixei alguns links para o leitor que quiser ler um pouco mais sobre alguns tópicos que eu estou mencionando aqui. Tá? Então, falando especificamente do nosso caso lá na UERJ, que batizamos com o nome de GeoData UERJ, ela é feita toda em plataforma livre, dentro de padrões técnicos que permite sermos um nó da infraestrutura nacional de dados espaciais. Acreditamos que esse é um aspecto aí importante. E o momento que nós estamos hoje, assim, eu implementei com a minha equipe a plataforma tecnológica em poucas tardes ensolaradas. Só para enfatizar a questão de o ponto não é técnico. Né? E agora estamos trabalhando internamente junto à Rede Sirius, que é a rede de bibliotecas lá da nossa universidade, para que em parceria a gente promova a iniciativa. Estamos conversando com alguns grupos-chave, geologia, geografia, oceanografia, entre tantos outros, tá? Para criar uma base de dados iniciais, para lançar a iniciativa para dentro e para fora da universidade. Tá? Então, só concluindo aqui nessa breve provocação, pragmaticamente alguns desafios que nós encontramos hoje, que eu acho sempre bom compartilhar os anseios, pelo menos me causam um certo conforto quando alguém sobe aqui e fala que tem um problema parecido com o meu. Isso me dá assim, isso reduz um pouco o meu sentimento de solidão e de cruzada. Mas a sensibilização ao tema, alguns grupos já estão sensíveis, que nós conversamos, e outros não. Esse é um trabalho que precisa ser feito, assim como, acredito, existe dentro da prefeitura e também existe dentro do Ministério Público. O desafio de se organizar os dados, por exemplo, eu conversei com um grupo lá e ele, bacana, acho legal, vamos fazer. Tá, que dado você pode disponibilizar? Tem que ver, não sei se está no Google Drive, no Dropbox ou no pendrive, ou naquela máquina que está ali no canto. Tem que ver qual é a última versão. Também tem aquela outra base de dados que eu não lembro onde está. Não sei se é o mapa final 2 ou o mapa final agora vai. Né? Então você tem esse trabalho de bancada, não é mágico, não é pirotécnico, não dá para você simplesmente, tá bom, faça-se acontecer. É uma mudança de cultura. Essa mudança de cultura é o principal trabalho que precisa ser vencido. Acredito que vocês percebam essas dificuldades também em suas respectivas instituições. Aí depois tem o fatídico metadado, né? Então agora você vai ter que preencher o metadado. Por que você fez isso? Quem fez? Como fez? Que método foi utilizado? Quem pode utilizar e como pode utilizar? Então, quando você vai preencher essa qualificação, afinal, não adianta só você botar um dado na internet. Ele tem que ser prospectável, tem que ser localizável. E quando for localizado, o potencial usuário daquele dado tem que avaliar. Esse dado me serve? Esse dado é qualificado para as minhas necessidades? Isso só é possível quando você tem um nível de documentação adequada. Né? E os desafios futuros que certamente nós teremos lá, tá? Mostrar ao público que ali sim é uma fonte de dados que ele tem que recorrer e tem que cobrar.
tem que cobrar que aquilo seja melhor. Aqui é um serviço que está sendo entregue à sociedade. Não é nada mais do que obrigação, um dos papéis da universidade. É capacitar os produtores para produzir os dados de uma maneira mais adequada, né? E também os consumidores terem um maior conjunto de ferramentas para utilizar aquela informação ali disponibilizada. E talvez o principal desafio, fomentar uma política institucional que dure, que seja próspera, que seja favorável a essa nossa iniciativa, tá? Só como um exemplo para fechar aqui, segundo o Anuário Estatístico da UERJ do ano passado, a UERJ tem esse conjunto aí de estruturas que desenvolvem uma série de atividades que com certeza poderiam ser agregadas de forma de dados geográficos dentro do Geodato UERJ, né? A UERJ, ela é imensa, como tantas outras aí universidades também o são. É uma produção muito rica, tá? Uma produção muito diversa, que hoje, para boa parte da sociedade, está inacessível. E ao longo do tempo, com certeza, ela é perdida, ela é destruída, acaba no esquecimento, né? E estamos perdendo um patrimônio intelectual, né? Então, eu insisto no meu convite, na verdade, eu estou quase implorando, cobrem as universidades, cobrem inclusive a nós, que exerçamos esse papel, tá? Que a universidade tem o dever de fazer isto, inclusive para a gestão pública carioca e fluminense, né? E acho que vamos nos deparar rapidamente num certo deslocamento, seremos empurrados a não prestar tanta atenção à quantidade, como aqueles índices da CAPES e do CNPq nos empurram, né? Mas também enxergar um pouco mais a qualidade. Não é a quantidade de informações que nós geramos, mas também a qualidade. Nós temos que olhar esses dois aspectos. Essa é uma mudança de filosofia que eu acredito que esse tipo de iniciativa nos impõe, tá? E também entender que disponibilizar dados rapidamente é tão como colher méritos, como também colher críticas. Quando você disponibiliza alguma informação, acredito que aqueles que disponibilizam dado com alguma frequência entendem bem o que eu estou dizendo aqui, você se expõe a críticas. O seu trabalho não está bom por causa disso, o seu trabalho está incompleto, o seu trabalho não está bem feito segundo o nosso ponto de vista. Isso faz parte do processo democrático, mas principalmente isso tem que ser entendido como um valor, tá? De uma melhor promoção do debate científico. Então eu queria fazer essa provocação, algumas publicações acadêmicas nossas aqui a respeito, creio que os slides serão compartilhados, ou caso contrário, vocês também podem mandar aí um e-mail, terei o prazer de passar esse material para vocês. Obrigado aí pela atenção de todos, mais uma vez obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Gostaria de mais uma vez agradecer aqui ao Ministério Público pelo espaço que tem cedido à Prefeitura, né, em especial nesse momento ao Sistema Municipal de Informações Urbanas. Também
dizer que é muito bom ter parceiros como o Ministério Público em relação às informações geográficas e também o LabGIS da UERJ. Têm sido parceiros há anos e a gente consolida com isso um processo de construção de informação que não se limita aos dados que só a Prefeitura constrói nos seus registros administrativos, mas também absorvendo novas informações. Eu vou tentar aqui rapidamente, embora ache difícil. Há cerca de 2 anos e meio, era fácil falar do CIURB, né? Nós tínhamos muitas intenções e o grande papel nosso na coordenação era fazer o processo de convencimento dos técnicos, dos órgãos, apresentando as ferramentas e trazendo a eles uma visão de que o CIURB era uma saída para resolver questões de falta de acesso à informação, questões de duplicidade de informações. As versões finais, além de ter o nome versão final, ganhavam datas, né? Então a gente tinha a versão final do dia 23 de janeiro, depois do dia 24, depois do dia 25 e aí por... E hoje a gente já tem um volume, né, construído no CIURB, que certamente orgulha não só a equipe do IPP, mas a todos que têm participado disso. Não é um projeto do IPP, é um projeto da Prefeitura e é um projeto construído a N mãos, né? Então, vou tentar rapidamente fazer um histórico desse processo e apresentar produtos que estão sendo hoje disponibilizados a partir de um processo de construção do CIURB. Primeiramente, o que é o CIURB, né? A maior parte das pessoas já conhece, mas talvez tenhamos aqui convidados que nunca ouviram falar. O Sistema Municipal de Informações Urbanas, ele consiste em instrumento de articulação intersetorial entre políticas públicas relacionadas à política municipal, desenvolvimento urbano e ambiental. Esse é um texto legal e que, institucionalizado e produzida a metodologia de construção dele, nos permite hoje ter um sistema em que todos acessam, né, as informações e todos interagem com as informações. Não basta acessar a informação, tem que poder interagir com a informação. A gente tem alguns conceitos básicos, princípio, informação e conhecimento, com recursos estratégicos para o planejamento e gestão territorial. Qualquer informação ocorre em algum lugar no território. Então, quando você alia uma informação à localização no território, isso te permite construir um determinado conceito sobre aquela região. O contexto, né, em relação à produção do CIURB. A circulação crescente de dados e informações é a maior demanda da sociedade por participação e transparência. Ou seja, quanto mais informações a gente disponibiliza, com qualidade, não basta ter quantidade, a sociedade se beneficia disso. E qual é o desafio? O grande desafio, né? Já tivemos aqui 2 apresentações que citaram isso, né? Como mobilizar essa pluralidade de recursos e anseios da sociedade para o aperfeiçoamento das políticas públicas? Como é que eu interajo com um determinado órgão em que ele faz o seu trabalho bem feito, mas ele simplesmente atua dentro da sua caixinha, né? De que maneira a gente consegue romper essas barreiras para que, além do trabalho bem feito por aquele setor, essa informação também possa interagir e ajudar a outros setores para que se possa também se utilizar dessa informação. Isso aqui rapidamente não dá para ver bem, mas no primeiro esqueminha era como as informações eram tratadas na prefeitura, ou seja, cada órgão tratava do seu assunto. Quando necessitava de uma informação de outro órgão, ia diretamente a esse órgão. Então, a possibilidade de receber uma informação que no momento seguinte já estaria atualizada, era quase 100%. Com o CIURB, a gente consegue criar um elo de ligação, que é o Sistema Municipal de Informações Urbanas, onde todos os agentes interagem suas informações, colocam as suas informações e também acessam as informações dos demais. Então, isso é uma mudança de paradigma que a gente vem construindo ao longo desses 4 anos e meio e que eu diria que nos 2 primeiros anos a gente conseguiu romper essa barreira, né? Quando a gente passou de um universo de meia dúzia de técnicos que usavam o geoprocessamento na prefeitura para um universo, né, de 100, 200 técnicos trabalhando com as ferramentas disponíveis.
A título de informação, foi super importante institucionalizar o CIURB. Às vezes a burocracia ajuda. Então a gente teve o seu início na Lei Complementar 111, que foi o plano diretor, citado aqui pelo secretário da Casa Civil pelo início da manhã. Foi de suma importância que ele fosse mantido no plano diretor, ganhasse elementos, né, para que ele pudesse ser regulamentado, e o foi regulamentado em 2014, quando a gente inicia esse trabalho, né, por percepção da administração pública de que era inviável ter informações desconectadas. Então a gente consegue regulamentar o CIURB e iniciar o processo de construção. Recentemente, em 2017, foi necessário fazer um ajuste por conta das mudanças estruturais que a Prefeitura sofreu, mas a gente manteve o princípio básico da sua regulamentação inicial. Então, hoje você tem a cada órgão um representante, cada técnico do IPP se relaciona com um determinado conjunto de órgãos, e a gente a gente tem os fóruns do Comitê Gestor e das reuniões ordinárias, onde se reúnem todos os representantes. Uma separação entre o sistema e o próprio ambiente. O ambiente os recursos tecnológicos que a gente dispõe, né? Então, assim, eu tenho um componente que é a informação, é o dado que o órgão disponibiliza, mas eu tenho um ambiente onde isso ocorre. Então, a gente tem diversas vantagens, né? Você tem um rico acervo de informações, você passa a acessar informações únicas, bases corporativas, onde não mais como antigamente o responsável era o IPP, mas o responsável é o próprio órgão, né? A manutenção também é de responsabilidade do próprio órgão. O ambiente permite autonomia, porque todos podem passar a acessar, né? Em algumas situações bastam algumas reuniões, algumas palestras para que os técnicos da Prefeitura, que não tenham nenhuma especialização na área de geoprocessamento, possam começar a trabalhar com essas informações. E a questão da cooperação é fundamental, ou seja, cooperação e participação é básica para qualquer institucionalização de um sistema de informações. Aqui também não vai dar para ver, mas assim, a gente tem monitorado a linha do tempo em relação à construção do CIURB. Ele se inicia em 2014, a gente tem alguns marcos, ele se inicia com 20 representantes, né, dos órgãos, depois a gente amplia esse universo para cerca de 40, não estou enxergando aqui direito, mas em torno de 40. Hoje nós temos hoje 55 representantes no CIURB. São 55 órgãos que têm assento no CIURB e que produzem informação no CIURB. Sendo que desses 55, 10 órgãos já são órgãos externos à Prefeitura. Nós temos diversos participantes, inclusive palestrantes, que farão apresentações em relação ao seu conteúdo de trabalho, mas a gente tem o INEA, o IRPA, o IFAM, temos o Corpo de Bombeiros, temos vários órgãos já, estaduais e federais, setor de patrimônio, União, Estado, iniciando o seu processo de trabalho. Então, o CIURB abrange não só as informações da própria Prefeitura, mas também as informações dos entes que queiram participar, né? E a gente, sempre que possível, a gente busca esses entes para que a gente possa ampliar o universo de informações disponíveis. Um dos ganhos, ainda esse ano, foi a construção do CIURB Lab, que é um espaço justamente para desenvolver novas ideias, quando necessário, efetuar treinamentos para os técnicos da Prefeitura. A gente conta com a parceria do LabGIS da UERJ também nesse processo de treinamento. Então, é um espaço que a gente viu a necessidade de estruturar, porque antes a gente já fazia parcela desse trabalho, mas ainda de maneira não tão adequada. Com a construção do CIURB Lab, a gente ganha um espaço para que isso ocorra, né? Equipamentos estão disponíveis para que se façam os treinamentos. A gente tem aqui alguns princípios deles, né? Os eixos: soluções em inteligência geográfica e informacional, desenvolvimento de projetos, programa de disseminação de conhecimentos, sistematização de conteúdo. Eu não vou me ater a todos, mas as apresentações vão estar disponíveis. Então, assim, é importante saber
que na estrutura do CIURB, hoje a gente já tem um componente que é de uma parceria mais extensa ainda, onde vocês, técnicos da Prefeitura, podem recorrer para conversar inicialmente, definindo que ideia vocês estão querendo apresentar ou desenvolver na plataforma, e a gente tem uma disponibilidade, não é adequada, mas é uma disponibilidade que permite que se desenvolvam ideias. O concurso de ideias que a gente criou para esse seminário é fruto dessa inovação, da criação do CIURB Lab. Então, ao final do terceiro dia, a gente vai estar apresentando os ganhadores e as ideias que foram propostas para que todos tenham ciência. Essa é a parte mais extensa, porque nos últimos 2 anos a gente veio ampliando o trabalho no CIURB a partir do projeto Rio de Excelência, com financiamento do Banco Mundial, onde a gente conseguiu alavancar, em tese, tudo aquilo que a gente gostaria de disponibilizar na plataforma. Então, vou passar aqui bem rápido, porque já estamos mostrando aqui o tempo, mas é de suma importância entender que o processo do CIURB é um processo construtivo e evolutivo, ou seja, ele se inicia em 2014, né, com as ferramentas disponíveis, ganha-se escopo, e os técnicos da Prefeitura que estão desenvolvendo o processo. A cada órgão que desenvolve um projeto na plataforma, é um órgão que disponibiliza informações, não só para ele, mas para todos os órgãos. Com esse processo de trabalho, a gente finalmente constrói um ambiente interno, que é um ambiente CIURB, onde a Prefeitura passa a desenvolver seus projetos e, quando entende ser necessário, ou quando o produto está pronto, nós temos o ambiente externo, que é o Data Rio, que é a plataforma de divulgação de dados. Então, isso acontecia meio que informalmente, mas hoje a gente tem uma estrutura que atua na mesma plataforma. Então, os técnicos da Prefeitura podem trabalhar no ambiente do CIURB e fazer as publicações no ambiente externo. Com esse projeto e o financiamento disponível, ganhou-se uma nova infraestrutura no data center, com todos os hardwares necessários para que suportasse a plataforma e o número crescente de acessos que a gente tem. Softwares disponibilizados necessários para se trabalhar, além dos que já haviam pela licença que a gente tem. Durante o processo a gente teve treinamento, diversos de vocês puderam participar de treinamentos ao longo do ano. Tivemos também a operação assistida, que foi um processo de trabalho conjunto, onde um técnico da empresa contratada participava dos processos de produção. Passamos a ter painéis, no painel administrativo, todo um processo de controle de fluxo. Então, quem lembra, ou quem atuava junto ao IPP há um tempo atrás, em que a gente ia ao órgão, pedia uma informação e depois gerava uma determinada tabela para disponibilizar no site armazém de dados, agora esse processo passa a ser controlado por um fluxo digital. A gente também tem gerenciador de processos de carga de dados, de planilhas dinâmicas, processos para construção de gráficos. Tem todo o monitoramento da plataforma ArcGIS, também do Google Analytics, que controla os acessos à plataforma Data Rio. Antes a gente tinha um controle geral, agora a gente passa a ter um controle muito mais específico. Finalmente, metadados, né? Todo mundo sabe que o quanto é importante e o quanto é difícil ter. Nesse processo, a gente absorve todo o conteúdo que já havia disponível no armazém de dados e o recoloca enquanto informação, mas com o mínimo de metadados disponíveis, e agora cada nova informação só fica disponível se tiver metadados. Então, esse é um processo de trabalho fundamental, embora reconheçamos que é bem chatinho botar metadado, mas é fundamental a importância. Mas com todo esse processo de reconstrução da base geográfica, a gente ganha novos base maps,
né, diversos modelos. Finalmente a gente em breve vai estar dentro do sistema Sirgas 2000, né? Já era para estarmos, mas ainda estamos construindo todo esse processo. Novos serviços ficam disponíveis, serviços de roteirização, de geolocalização. O serviço de geolocalização hoje é muito mais completo, né? Não só absorve o endereço tradicional, mas como outras informações que a pessoa esteja ali buscando. Passamos a ter um ambiente de trabalho que é o CADTEC, que é fruto de um processo de trabalho que se inicia por volta de 2008, 2010, em parceria de urbanismo, fazenda e Plan Rio, com o IPP. Então a gente primeiro constrói o cadastro de logradouros único, que permite a todos os órgãos começarem a se referenciar no território ao mesmo logradouro, tendo em vista que a nossa base de endereçamento é logradouro e número de porta. Mas o CADTEC é mais do que isso. O CADTEC é o acesso à informação geográfica a partir de qualquer ponto que relaciona não só o endereço, mas o lote, a quadra, os equipamentos que porventura estiverem ali naquele local. Se é um próprio municipal, se, em breve, quando tivermos as informações, se é um próprio estadual, se é um próprio federal, ou seja, é um acervo de informações sobre o território, todos os equipamentos públicos, né, educação, saúde. Então você passa a ter uma associação de informações, cadastro tributário, fiscal, patrimonial, de saúde, de educação, ou seja, em breve esse é o cadastro a ser utilizado por todos. Novas aplicações, uma especial é a manutenção do cadastro logradouro, né, porque você cria um cadastro logradouro único, mas se você não conseguir mantê-lo, ele perde a validade. Então hoje nós teremos uma aplicação que ao interferir num desenho de um logradouro, a aplicação recompõe as relações que existem entre logradouro, quadra, lote. Então isso vai ser de grande valia para todos. Vou ter que passar bem rápido porque o tempo está acabando. Dashboards, onde você pode construir, tem ferramentas já que constrói a extração de dados, estatísticas, então você vai ter um acervo de aplicações, né? Insights, ou seja, a gente viu bem aqui como o Ministério Público já atua, né, construindo ferramentas e a gente passa a ter uma ferramenta que permite fazer isto. A gente não tem ela pronta, mas os órgãos, ao usarem essas aplicações, podem gerar seus conteúdos prontos, né, para facilitar o trabalho no dia a dia. Aplicações para acesso da plataforma diretamente pelo Office. Maps for Office é uma ferramenta muito interessante a ser usada. Temos nesse processo do financiamento do Banco Mundial, a gente construiu em cooperação com a NASA, cooperação com a NASA, um modelo de previsão de chuva, né, me corrija, né? De chuva e de precipitação e deslizamento, também vai estar disponível. Aqui algumas aplicações super importantes que vão mexer com o dia a dia de todos os órgãos, ou seja, a gente passa a ter um painel de monitoramento em tempo real do 1746, onde cada órgão vai poder acessar as suas informações e, obviamente, gerenciar o seu trabalho junto ao 1746. Carteira de projetos, que a gente iniciou lá atrás num modelo ainda precário, agora a gente passa a ter uma aplicação que permite a cada órgão incluir seus projetos, e isso sendo implementado ajuda muito. Sistema de gestão de terreno e construção de equipamentos públicos, esse é um específico para a Rio Urb, mas começa a haver uma integração entre o processo de trabalho de um órgão com a base de informações de outros equipamentos. Então, vamos imaginar, na construção de uma escola, tão logo essa escola fique pronta, isso automaticamente irá para o cadastro de equipamentos da educação, e a educação passará a cuidar daquela informação em função do tema. Painel de chuvas, né, que também apresenta estatísticas e dados em tempo real dos pluviômetros. Prefeitura em Ação, que é uma aplicação para que se permita comunicar, né,
obras, eventos e realizações que a Prefeitura vem fazendo. Aplicações mobile, né? Algumas que a gente tem produzido ao longo desse período, execução orçamentária, você consegue ter informações de receitas e despesas orçamentárias atualizadas diariamente. Informações sobre as transações imobiliárias, né? Arrecadação, guias de ITBI emitidas por bairro, atualizadas online. Emissões de notas fiscais eletrônicas, né? Notas fiscais por bairro, atualizadas online. Incidentes de trânsito, né? Incidentes e acidentes de trânsito em tempo real. E a gente sempre se coloca, ao final de cada ano, no CIURB, com metas. Então, assim, a cada fim de ano, no CIURB, a gente junta os órgãos, faz reuniões setoriais e estipular não é bem o termo, mas assim, a gente cria uma agenda setorial. Então, a cada fim de ano, a gente se propõe a fazer o que no ano seguinte. E isso permite ter um norte para que cada órgão se utilize da ferramenta da melhor maneira possível. Sempre é uma meta a ampliação das bases no ambiente CIURB, ou seja, a informação fora do CIURB inviabiliza que ela seja usada. Então, primeiro passo, ela tem que entrar no CIURB, ela tem que ter um mantenedor da sua atualização. Implantação de novos aplicativos, a cada dia os órgãos demandam a criação de aplicativos para fazer vistoria, para fazer trabalhos de campo, e isso se dá através do incremento no uso de aplicações mobile. Então, a plataforma permite, os técnicos têm demandas específicas no seu dia a dia de trabalho. Então, o que a gente espera sempre, a cada final de ano, é que no próximo ano a gente consiga ter mais usuários e mais técnicos se utilizando da ferramenta. Consegui cumprir meu tempo e, mais uma vez, só queria agradecer ao Ministério Público e a oportunidade de estar aqui repassando a vocês, técnicos da Prefeitura, o trabalho que a gente vem desenvolvendo no Instituto Pereira Passos em conjunto com vocês. Obrigado. Bom, a gente está em cima da hora, mas vamos dar aí uns 5 ou 10 minutinhos para algumas perguntas, endereçada aqui aos companheiros que falaram agora nesse painel. O microfone está ali, a Rose já está lá se inscrevendo para a primeira pergunta. Boa tarde, meu nome é Rose Companhes, eu sou do Instituto Pereira Passos. Eu queria parabenizar o Ministério Público, né, aproveitando aqui a presença do promotor Pedro Borges, pela iniciativa do MP em Mapas. Eu, como usuária, tenho utilizado bastante, sobretudo na parte de habitação, né, que o MP em Mapas é muito amistoso, né? Qualquer pessoa, sem ser iniciada em sistemas informacionais, consegue acessar e visualizar as informações todas, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida no estado inteiro, né? Uma informação que sequer o Ministério da Cidade disponibiliza e a Caixa Econômica disponibiliza, mas num esconderijo lá, tem que fazer uma pós-graduação para encontrar os dados do Minha Casa Minha Vida na Caixa Econômica. Mas, então, eu queria parabenizar, excelente iniciativa, mas um pouco para confirmar a fala do Sapienza, né, que quando a pessoa expõe, né, e corre o risco das pessoas falarem, não, agora vamos complementar. Eu queria, então, fazer um apelo, porque na parte da habitação do Minha Casa Minha Vida só é disponibilizada a faixa 1. E seria muito importante que também, eu imagino que a fonte seja a Caixa Econômica, que também no site dela só disponibiliza a faixa 1. Mas, enfim, eu queria deixar o apelo para que disponibilizasse também informações da faixa 2 e 3, não só pelas distorções que às vezes surgem, por exemplo, no Rio de Janeiro, Campo Grande, Jacarepaguá, quase a maior parte, 90%, são faixas 3 a 6 salários mínimos e de 6 a 10 salários mínimos, sobretudo 3 a 6.
Então fica um branco. Itaboraí, por exemplo, não tem nenhum conjunto. Fala, pô, mas com o Comperja ali não fizeram um único conjunto habitacional da Minha Casa Minha Vida? Provavelmente deve ser 3-6. Então é muito importante incluir essas duas faixas, né? Eu não sei se a Caixa tem alguma dificuldade na disponibilização desse dado pela Caixa Econômica, mas também em termos de comparabilidade com políticas anteriores, seja do PAR, que era de 3-6 salários mínimos, seja o BNH, que tinha o setor de baixa renda de SEAB, mas o setor de cooperativas e o setor médio do SBPE. É importante ter esses dados do Minha Casa Minha Vida das 3 faixas. Então, queria fazer esse elogio e solicitar que o Ministério Público complemente essa informação tão importante para todo mundo que trabalha com política habitacional, que é os dados do Minha Casa Minha Vida. Obrigada. Bom, primeiro, obrigado, o cliente manda. Né? Minha alegria quando o cliente retorna e coloca o que a gente pode avançar. Acho que o elogio é muito importante, mas também é uma oportunidade para a gente dizer que o MP Mapas é uma estrutura que não só disponibiliza dado, ele é o órgão do Ministério Público que promove a abertura do dado. Então, está exatamente dentro do nosso escopo a relação com os produtores da informação, para que cada vez mais o dado esteja não só aberto, mas pesquisável, né, prospectável, como foi colocado aqui. Então, a gente está em contato com os provedores de dados nesse ponto em específico, como em muitos outros pontos, e constantemente provocando essa abertura de dado, preferencialmente pela via negocial, administrativa, amigável, e quando não possível, o Ministério Público emprega os meios que tem à sua disposição pela força da lei para provocar e trazer o dado para a sociedade. Então, muito obrigado e repito que o cliente manda. Obrigado, Pedro. Mais alguma pergunta? Acho que não, né? Acho que estão com fome. Bom, eu agradeço a todos vocês a participação aqui. Foi um prazer estar com vocês.